Sejam bem-vindos ao fim do mundo. Aqui a viagem acaba. Infelizmente é o nosso último episódio. Queria dar boas-vindas e aí, tudo bom, Alexandre? Chegamos no final dessa jornada com quem? Um que estava conosco. O cara nunca aparecia, sempre estava fora da tela. Agora tá aqui, ó, com a gente. Ele pediu, ele fez uma petição. Não, eu não. Aqui. O público. Subiu uma petição. O público pediu. A gente atendeu o público. Disse, o público Japa, pediu, a gente tela. aparece. A gente ouve o público, Com né, certeza, Japa? né? Porque que podcast que não ouve o público? É verdade. Todos os podcasts têm que ouvir. Que boa história que no fim do mundo não entra um personagem novo. É isso aí, ó. Sabe por quê? Agora... Sabe por quê nos últimos episódios entra um personagem novo em cena? Sabe por que eles entram nos últimos episódios? Porque você sabe que a história dele vai ser melhor desenvolvida na segunda temporada. É sempre assim. Verdade. É sempre assim. Se aparece um novo personagem no último episódio, você fala... Minha preocupação, Japa, é o seguinte, acompanhando séries a vida inteira, os últimos A série vai episódios... ser cancelada. Os últimos episódios costumam não ser bons. Então, eu entrei numa recente discussão sobre isso. Game of Thrones tem ótimos Últimos episódios? Mas normalmente o episódio anterior é Sim, bem melhor. mas os últimos também são tão bons quanto, ó. É porque o pessoal vem naquele hype, Primeira assim, né? temporada, nascem os dragões. Segunda temporada... Da primeira temporada, nasce dragão? Nasce os dragões. Daenerys. No último episódio da primeira temporada, a Daenerys é queimada. Ela é queimada com os ovos... E aí ela renasce. Nos últimos segundos, mostra ela renascendo das cinzas e 3 dragões lá no ombrinho dela. No último episódio de Game of Thrones, cai as muralhas, morre Jon Snow. E os últimos episódios são sempre os melhores. Tyrion vai pra Bravos lá, ele é jogado lá, É verdade. Então, assim, ele mata o pai dele. É? Mas é isso. É, o último episódio. O último episódio. Fica aquele gostinho, né? O que virá pela frente? Tem que ter, né? Então O último episódio de Rings of Power foi o melhor da série. Você tá querendo dizer que você é o dragão, você é o dragão que nasceu. Sou? Eu sou uma gema rara que só nasce Jean-Claude tempos em Van tempos. Damme, o último dragão. Né? Você que tá assistindo a gente, seja bem-vindo ao Peregrino da Alvorada. Olha só, é o último episódio dessa temporada. Será que mais virão ou não? Esperamos que sim. E estamos agora no final da nossa jornada. Vamos falar exatamente sobre isso. O final da jornada. A partir do momento em que a gente começa a discutir sobre grandes histórias, toda grande história, não sei se vocês já perceberam, mas toda grande história, grande narrativa ou grande mundo criado, vamos lá, Crônicas de Nárnia, você tem a Terra de Nárnia, Terra-média no Senhor dos Anéis, ou todos os universos criados nas grandes histórias que a gente gosta, Westeros para Game of Thrones, por exemplo, o mundo e mundos imaginários de animes, de séries de desenho, ou então até mesmo Asgard, para quem curte os gibis do Thor e tudo mais. O tempo todo a gente tem a mesma coisa. Vai chegar um momento que o mundo vai acabar. Vai chegar um momento que as histórias, não só as histórias particulares dessas que a gente está falando aqui, mas que as histórias vão acabar. Que não vão ter mais novas histórias, porque o mundo chegará a seu final. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente falar do fim, eu tenho que falar do meu objeto, que vocês não perguntaram, mas eu vou falar. E eu vou justificar, que aqui a gente faz pontos. Então, amigo ouvinte ou telespectador, lhes apresento Que isso, hein? Ele guardou propositalmente o negócio ali, ó. Com certeza. Temos aqui um quadro do melhor protagonista da história, do melhor anime da história, da melhor história da história. Há controvérsias, mas que é muito querido. O meu querido Monkey D. Luffy. E falando sobre se toda história tem que ter um fim, de uma história que ainda não acabou, né? Vai fazer quase 30 anos aí em publicação e ainda não acabou. Vou dar pro Gui guardá-la ali. Uma história tão longa assim, será que ela tem um final bom? Pô. Já passou da hora de... Que isso, cara? Eu vou colocar aqui atrás. Deixa eu só dar uma olhadinha A aqui. hora nunca passa. Isso aí foi um dos primeiros artigos nerds que eu comprei na vida. Então tem um valor sentimental. Tem, tá aí desde, ó. Desde o Pequeno Japa. Pequeno Japa. Desde há 3 anos atrás. Há 4 anos atrás. Não. 2010, 2011, eu acho. Que eu comprei com meu dinheiro, hein? Fica aí. Comprou lá no Japão ou aqui? Não, comprei aqui no Brasil, na Liberdade. Bairro da Liberdade, famoso bairro da Liberdade. Tava lá. Mas isso aí. Mas, ó, não tem fim até agora, cara. E quando terá o fim? E todas as histórias precisam de um fim? Fica aí. A pergunta. Porque tem história que não acaba. O Japa chega com uma metralhadora de livro que chama ideias. História Sem Fim.
Já foi citado aqui ao longo da nossa jornada, né? Mas é interessante pensar aqui, amigos, sobre esse aspecto do quanto que o fim chama a nossa atenção, quanto que a necessidade de contar histórias, de você chegar ao clímax, e depois do clímax junto do clímax ali, isso tudo que contempla essa parte da jornada que caminha para o final. E o desafio, Guilherme Amarino e Japa, de contar finais. Eu brinquei com o Japa aqui agora, porque os episódios finais dá muito trabalho. Dá muita polêmica. As pessoas falam, não gostei. Eu tenho a impressão do que não gostei é porque quando você vai em direção a uma jornada, você começa a gerar uma expectativa de como é que vai ser o final desse negócio. E quando você começa a gerar uma expectativa de como vai ser o final, nem sempre o que o autor está pensando é aquilo que eu gerei de expectativa, porque... E aí, a nossa fala aqui do Peregrino da Alvorada. Por que é que a gente tem tanta expectativa pelo fim, hein, Gui? Por que o fim chama tanta nossa atenção, né? Porque a gente começa a gerar um envolvimento, poxa, tá chegando o fim, então você quer segurar aquilo ainda mais um pouco, mas o que vai acontecer no fim? É uma pergunta também que fica no nosso coração sempre, né? É imaginário humano, né? Porque isso tá impresso na gente. Se a gente tá discutindo isso nos outros episódios, a gente falou, né? Existe o chamado da aventura que está impresso em nós, o anseio pela eternidade e tal. Uma parte desse desdobramento é a gente ficar vislumbrando o futuro, vislumbrando o fim. O que será que aconteceria se isso acontecer? Como será que seria esse fim, aquele fim e outro fim? E na história das histórias, tipo, você vai destrinchando cada um dos livros, tipos de literatura, tipos de filme, etc. Você tem livros que têm uma utopia. Pô, acabou tudo bem. Consertou toda a problemática. Deu certo tudo o que tinha que dar, e etc. Só que tem livros que simplesmente têm outros tipos de final, que não são um final bom. Ou então livros que começam já num final, que aconteceu algum desastre, alguma coisa. E aí você tem tipos diferentes de fim, né? Você tem, por exemplo, as ficções científicas, elas trabalham com o conceito de distopia. Quando aconteceu um desastre tecnológico, um desastre, sei lá, pandêmico. Quando mundo pós-apocalíptico. Existe um governo que está oprimindo sobre todo o povo. Então, é um governo pós-apocalíptico, né? Ou seja, um fim foi imaginado. Sim. Só que não foi um fim utópico, foi um fim ruim. E a gente tem isso, né? Pô, será que o fim nosso... ele será bom ou ruim? E se for ruim, como vai ser? Mas até nisso você percebe que não se consegue fazer um fim. Porque teve o fim, o apocalipse, alguma coisa, algum problema muito grande, mas a história... Se tem uma história depois... Se continua é porque não tem fim. Ela não é fim. Mas a gente tem esse anseio de vivenciar, eu quero viver no futuro. A gente não consegue nunca fazer um fim. Porque a realidade do fim não foi experimentada ainda. Isso. Essa aí é a minha tese. Eu sei que o Ale compartilha disso. Porque a gente se identifica na jornada do herói, no começo da chamada, no sacrifício, a gente se identifica nos medos, nos desafios, a gente se identifica em todas essas coisas. E a gente, como consumidores de cultura pop, a gente acha que consegue entender o que é um bom fim. E a gente entende um bom fim de história, de livro, de qualquer coisa, quando ele amarra toda a jornada, porque essa é a métrica que a gente consegue identificar. Mas uma vez que a gente nunca experimentou o fim, uma vez que a nossa dúvida ainda é o que há depois do fim... a gente nunca realmente sabe o que é um bom final. O que o Japa tá falando aí é uma coisa que eu defendo muito e argumento muito sobre isso, Gui, e o Japa tá certinho no argumento dele, é assim, Deus não colocou no nosso coração o pós-fim. Isso. Entendeu? Porque, por exemplo, o ser humano, ele, de maneira narrativa, ele não consegue passar do fim. E eu acho isso é impressionante, porque se você pega do ponto de vista da cosmovisão que a gente tem e olha para as histórias, galera, olha para as histórias e perceba isso. A cosmovisão que a gente tem, você tem as histórias contadas em todo mundo. E quando elas entram nesse aspecto do fim, eles inevitavelmente esbarram numa fala de Jesus. Não vos foi revelado o que Deus tem preparado no pós. Isso. Né? O que não penetrou em coração humano o que Deus está preparando. E é impressionante
Gui, Japa, toda vez que o ser humano tenta imaginar um pós-fim, ele cai no loop infinito, que ele volta lá pra coisa, porque ele insere novos personagens, então, criação, ele insere tudo. Jornada, aí volta pra jornada. Não é um fim bom. Às vezes o ser humano ele consegue imaginar esse pós-fim, e você já percebeu que todas as iniciativas pós-apocalípticas, e a gente até tem medo do apocalipse, porque necessariamente é algo ruim. Olha só, eu até anotei algumas coisas que eu escrevi aqui, ó. Você tem a distopia. Beleza, a gente já falou sobre isso. Um governo que oprime o ser humano depois do fim, depois de uma guerra nuclear, aí depois de uma reconfiguração nos coisas humanos. E aí você tem o Ragnarok, que destrói tudo. Um jeito de o ser humano ver o fim que é destrutivo, que é aniquilacionista, etc. Aí você tem outros tipos, uma invasão alienígena. O mundo vai acabar com uma invasão alienígena. O mundo vai acabar com um apocalipse climático, com um desastre no clima. Filmes de apocalipse climático tem bastante, né? Tem muito. E o ser humano começa... o que vai acontecer depois? O que vai acontecer no futuro? Todas as vezes é tipo um desastre. Ou então catástrofes naturais, assim, abre a terra, faz alguma coisa. Um meteoro chega, um vulcão explode. Ou então um apocalipse zumbi. Vai acontecer uma coisa aqui e todo mundo vai virar zumbi. Aí tem o Walking Dead, tem outras séries que tem Resident Evil, etc. E aí você tem os sobreviventes desse mundo pós-apocalíptico. E aí tem outras, como uma pandemia, que tem muitos pós-fins e livros e literatura que trata disso. Todo mundo ficou doente, tá todo mundo morrendo e tal. Porque o ser humano experimentou. De alguma maneira, isso também, ao longo da história. E aí você tem também máquinas dominantes. Então, eu ia falar disso, apocalipse tecnológico. Isso é legal, porque principalmente nos últimos Matrix, 20, 30 anos, você tem ali... exatamente. Matrix, as máquinas dominam o ser humano, escravizam os seres humanos para obter energia. Exterminador Futuro... A gente vira bateria. Exterminador Futuro, inteligências artificiais criadas pelo ser humano entram em guerra com a humanidade e simplesmente dizimam a humanidade. E é sempre assim, nunca é um final bom. Sempre quando o ser humano quer exercitar o seu poder imaginativo para elaborar um final para a humanidade, um final para a história, sempre um desastre. Já percebeu isso? E assim, e trava, né? Ele vai para esse caminho, trava, e é interessante perceber isso, eu penso que isso é sensacional, porque quando você olha a palavra que está já inserida no fim para o coração do ser humano, apocalíptico. Fim apocalíptico, sempre. Porque tá no coração do ser humano que algo vai acontecer. Há essa coisa no coração, vai acontecer alguma coisa. Não sei o que é, vai acontecer. Aí o cara vai escrever, ele encontra essas narrativas aí que você pensou, Gui, e a gente tem uma narrativa do que vai acontecer naquilo que pensamos na volta de Cristo, como esse, de fato, momento histórico da inauguração do fim, vamos dizer assim. E é impressionante isso, como que o fim chama a nossa atenção. Agora, eu defendo, e o Japa já me ouviu falando sobre isso, que quando a gente tenta narrar depois do fim, e você caiu aí na questão cirúrgico, que você pegou e falou assim, é sempre apocalíptico, sempre ruim, você vai narrar aquela coisa assim, contra a sociedade sempre numa situação difícil, naquele do livro de Eli, né? Também. Sim, ali. Nossa, aquilo lá é incrível, esse filme. Pós-apocalíptico também, só tem um lá com a palavra e ninguém lembra. Meio Mad Max, assim. Mad Max também é pós-apocalíptico, né? Faltou alguma coisa. Mas assim, interessante que ninguém consegue narrar como seria uma vivência de um final feliz. E foram felizes para sempre. Porque você tem um fim e você tem uma sequência que fala assim... o que vem na história é a sequência. E os caras só conseguem resumir. E foram felizes para sempre. Pega lá, por exemplo, Tolkien. O final de O Senhor dos Anéis. Cara, você já viu que é perfeito? É perfeito porque é o seguinte, não tem uma narração além. Você não sabe o que aconteceu. Eles foram para os Portos Cinzentos. E pronto. Aqui tá pra sua imaginação, mas você não consegue. É impressionante como o ser humano não consegue. Você já viu, Gui, quando vão tentar descrever o céu ou a eternidade, ele é sempre difícil. Porque tem que inserir coisas dessa humanidade lá. As pessoas não conseguem inserir uma narrativa perfeita, sem defeito, sem problema, sem queda, sem ruína. As pessoas não conseguem. Ao meu ver, só tem um cara, assim, do que eu li, né? Porque eu não posso dizer que já li. Mas tem um que, pra mim, ele é feliz. Porque ele tem essa capacidade, que é o C.S. Lewis na Última Batalha.
Ah, com certeza. Nossa. Entendeu? Aquilo ali para mim é uma descrição que eu li quando você tem um pano de fundo, como o Jonas colocou aqui pra gente, o Emílio colocou aqui pra gente, você tem essas informações que você construiu e você tá entendendo do que é que o C.S. Lewis está falando na verdade. Sim. Quando os irmãos Pevensey encontram a verdadeira Nárnia. Cara, aquela descrição toda, ela é riquíssima de uma profundidade que eu nunca vi ninguém descrever a eternidade daquele jeito. Porque, assim, tem falas inteiras ali que eu guardo pra minha vida. Uma que eu guardo é quando é dito o seguinte pra Lúcia. E eles pegam e falam assim, olha, a Nárnia que nós vivíamos e a vida que tínhamos era a sombra da verdadeira Nárnia. Cara, isso pra mim é tão perfeito dessa definição do que é o pós-fim. Sim. Que isso aqui é uma sombra. E eu sempre faço esse exercício, né? Você já tentou desenhar a silhueta de alguém ou tentou entender a tridimensionalidade de alguém pela sombra? Cara, a sombra é muita pouca informação. Sim, não dá pra fazer direito assim. Mas você tem a silhueta de algo ali, que é muito legal, né? E outra frase que me marca naquele A Última Batalha, que pra mim é uma descrição linda de fim, é quando também, na sequência, é dito assim... E os irmãos Pevensey, tá lá os animais de Nárnia e tal... E aí eles chegam à conclusão de que tudo que eles tinham vivido até então era como a introdução de um grande livro. Cara, é sensacional essa descrição. E agora eles vão viver a verdadeira aventura, onde cada capítulo é melhor que o outro. E você vê assim... É sensacional um negócio desse. A concepção do C.S. Lewis, a gente tem que ser bem sincero aqui, a concepção do C.S. Lewis, ela parte de um pressuposto cristão, ela parte de uma cosmovisão cristã. Sim, sim. Tá? E é incrível isso. Eu acho que vou puxar um pouco antes, assim, tô dando um freio de mão aqui, vamos dar um cavalinho de pau, vamos voltar um pouco na história da Última Batalha. Volta aqui. Porque, cara, pra isso acontecer, e a gente vê Nárnia dentro de Nárnia... A verdadeira Nárnia, né? Vai saindo e tal, eles estão com o cavalo morango lá. Isso. E quando eles enxergam tudo isso, num momento anterior, os personagens ali daquele livro, eles estão dentro de um estábulo. Isso, essa cena E tá acontecendo todo aquele caos com tá um caos. Tesh e aquele macaco, o burrinho. O confuso e o manhoso. Nossa, cara. E aí eles estão ali junto com um grupo de anões que está amarrado também. E aí existe um momento em que eles, dentro do estábulo, eles percebem que eles não estão mais no estábulo, mas eles estão vendo o céu de Nárnia, as campinas, a floresta, eles estão vendo as flores, eles estão vendo um banquete ali e eles começam a desfrutar daquilo e percebem, cara, mas a gente estava num estábulo. Como pode esse estábulo, ele... por dentro ser maior do que ele é Parece visto que ele por é maior fora, por dentro do que a gente tá do que ele é visto por fora, né? E a Lúcia que fala isso. Olha só, no nosso mundo também teve um momento em que aconteceu exatamente isso, que dentro de um pequeno estábulo havia algo que era maior do que o mundo inteiro. E aí, olha só, isso é fantástico porque começa a dar um entendimento do que é a eternidade para nós. Então a gente conseguir enxergar, mesmo aqui, em estábulos feios, uma realidade futura que ainda acontecerá, um paraíso futuro que ainda acontecerá. Só que o que eu quero chamar a atenção é que existem personagens ali que são os anãos. Anãos é no Tolkien, né? Mas ali é anões. Isso. E aqueles anões, eles não estão vendo aquilo lá. Por mais que a Lúcia e todos os outros estão ali tentando dar comida, né, para eles, estão tentando falar, olha, a brisa aqui, aqueles anões ali, eles não conseguem ver. Eles estão, não, você está tentando me enganar, você não me deu uma bebida quente, você está me dando uma água suja aqui, você está me dando aqui, não é uma espiga de milho bem feita, você está me dando um capim velho e amargo, e eles começam a brigar entre si, inclusive. Aslan aparece, mesmo Aslan aparecendo no jogo, Aslan fala assim, olha, eles estão cegos. Eles não conseguem ver para além do próprio egoísmo deles, eles não conseguem ver para além da própria visão reducionista deles.
E é inevitável você olhar a Crônicas de Nárnia nesse ponto e você enxergar que, cara, quem não tem o vislumbre da eternidade, quem não tem esse amor que eleva o tempo para a eternidade, acaba não conseguindo enxergar a beleza que há na eternidade. Eu tô com 2 livros aqui o tempo todo, eu acho que tá nos 3 episódios aqui. E esse é um livro do Isaac Asimov que tem muitas perguntas sobre a Terra e o espaço. Muitas perguntas, questões sobre Terra e espaço. É um livro que eu comecei a ler adolescente. Alugava na biblioteca da escola, via lá, mas como que uma nebulosa se forma? Como é que o que é uma nova, uma supernova? Será que há vida em outros planetas e tudo mais? E todas essas perguntas a gente faz. Ao mesmo tempo, tem um outro livro que é um pouco mais novo, que é do Neil deGrasse Tyson, que é um dos seguidores do Carl Sagan, aquela série Cosmos e tal. E o Neil deGrasse Tyson, como astrônomo, como astrofísico e tal, também vai tentar responder várias questões do mesmo jeito. Só que às vezes tem questões que elas não são meramente físicas e materiais. Tem questões que são invisíveis. Tem perguntas bem sinceras que a gente faz sobre a realidade que apontam para a gente querer enxergar para além desse estábulo sujo que a gente vive. Para além desse lugar meio bizarro que a gente está. É metafísico, né? Exato. É para além do físico. Se você não tem a concepção da eternidade, as respostas elas vão continuar sendo vazias. Como são aqui, são 2 ateus que escrevem esses livros. O Isaac Asimov e o Neil deGrasse Tyson. Quando eles vão falar sobre a perspectiva de fé, muitas vezes eles parecem aqueles anões. Tem alguém tentando te enganar. Tem alguém dando um capim sujo pra você e tal. E a gente aqui tentando dar um banquete pra pessoa, sabe? E a eternidade, pelo menos do ponto de vista do Crônicas de Nárnia, quando depois dali o Aslan fala, olha, vamos lá que a gente tem algo pra fazer. Avante. Vamos por Nárnia. E aí ele começa a reconciliar consigo mesmo todas as coisas. A imagem mesmo do que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, né? E aí o C.S. Lewis vai elaborando essa história e a semelhança de Cristo, Aslan, vai fazendo a conclusão de todo o universo. Chega um momento que eles estão vendo ele diferente já, né? Ele Exato. tá diferente, o Aslan tá diferente. Aslan tá maior, Aslan tá diferente, Aslan tá mais nobre. E há uma transfiguração ali, né? E o mundo vai mudando e eles vão entrando em Nárnias, dentro de Nárnias. Eles vão tendo consciência de que eles estão, de fato, definitivo em Nárnia. E aí eles têm consciência do que tinha acontecido lá no trem. O que tinha acontecido de verdade? Aquela vida acabou. Acabou. Simplesmente assim. Agora a gente tá... Eu acho que existe um aspecto também que, pra gente lidar com o fim e olhar pro fim das coisas, assim, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar como humanos, assim. Eu vou explicar. No sentido de que a nós, como seres humanos, só cabe morrer. Sim. Por mais que a gente tenha, por nossa própria força, criar um fim, algo pós-fim, ele sempre vai ser ruim. Igual a gente falou, não vai funcionar, vai ser ruim. A gente pode ver séries ou filmes que tentam fazer uma continuação depois de um final perfeito e não consegue. As continuações geralmente não são boas. Todos os filmes da Disney que tem 2, por exemplo. Matrix tirando mesmo, Toy Story. O Evangelion, você tá com a camisa aí dos Nerve. Que foi uma droga, né? E aí você vê os próximos do Evangelho também. Porque assim, sempre que nós tentamos, através dessas histórias e manifestando através da construção de mundos, criar algo pós a nossa responsabilidade, a gente não vai conseguir, ela vai ser falha. A nós só cabe simplesmente morrer. Agora, para a eternidade, para chegar nesse ponto, a ressurreição não cabe a nós. Exato. E por isso que eu acho que um bom fim não é algo que se constrói. Uma boa história, a gente não constrói um bom fim para ela. A gente não... E aí você pode pensar aí, você tá escrevendo um livro, você tá escrevendo uma história, fazendo um filme. Eu acho que um bom fim, ele é quando o autor ou o artista, ele só para. E ele fala, não cabe a mim criar um bom fim. É o que os caras fazem. Eles estão contando uma história chegou no fim. Chegou acabou, no clímax. Eu não posso fazer mais nada a partir disso. Eu vou ter que só simplesmente deixar a história aqui. Aí você pega, por exemplo, Breaking Bad, que é uma das minhas séries favoritas. Pra mim, é uma série perfeita. E o que se faz no fim de Breaking Bad? Desliga a câmera. É o que se faz no fim de Fullmetal Alchemist. O que se faz? O Ed vai pra um canto, o irmão dele, o Alfonso, vai pra um outro canto. Mas o que se faz? Não, mas o que vai acontecer depois? Não importa. Acabou. A gente desliga. Essa história acabou. Guarda a caneta. Acaba ali. O que faz no fim do The Office? Fecha a porta. O último a sair, fecha a porta e apaga a luz. Nossa, sim, final de Friends. E a penzinha tirando. É isso. Porque se a gente, sempre que a gente for tentar querer mostrar o que vai ter depois do fim,
a gente vai contar novamente uma nova história que vai ansiar por novamente num fim de novo. Inevitavelmente vai ser um novo começo. Porque não cabe a nossa. E olha que magnífico isso aí que o Japa tá falando. E olha que magnífico a gente pegar do ponto de vista literário. Porque o ser humano, ao longo da história, ele tenta. Sim. Ter essa consciência é uma coisa. Tentar é outra. Ele tenta. E ele falha. Sempre. Sempre. Ele sempre falha. É por isso que o livro de Apocalipse fica mais bonito ainda. Mas com certeza. Porque assim, olha a descrição do livro de Apocalipse e humanamente é impossível fazer aquilo. Quando alguém pergunta assim, mas por que a Bíblia é inspirada? Cara, o livro de Apocalipse não tem... Um ser humano não tem condição de imaginar. A gente que estuda o imaginário, a gente que estuda o ser humano, ele não tem condições de imaginar aquela estrutura que é. E é uma estrutura perfeita, que já tentaram, cara. Né? É uma estrutura perfeita. Ele não consegue. E quando você fala de tentaram, não sei se você tá se é isso que você tá falando, mas assim. Tentaram trazer à luz aquilo que tá no livro de Apocalipse. Flopa, mas flopa bonito, não dá, assim. Tipo, toda a tentativa de interpretação ali, ou toda a tentativa de você imitar. Visualizar exemplo, aquilo, né? Tem um cara que chama Doohead, e ele fez uma série de imagens sobre o Apocalipse, o Apocalipse de Doohead. E você vê ali a sequência das imagens e quadros que ele faz, é aterrador, é nihilista, é sem esperança. Sim. Caótico, ali, né? Uma interpretação do fim do mundo que é desprovida daquilo que realmente o livro de Apocalipse está querendo dizer. Eu tô com uma camiseta aqui que é justamente de um outro anime, que é o Evangelion, né? É um anime japonês famosíssimo, assim, talvez... Os evangélicos. Não é evangélico, tá? Na verdade, é o oposto de um anime evangélico. É o oposto, por favor. E ele tenta trabalhar com essa questão do fim do mundo. Por isso que eu tô aqui com essa camiseta. Porque ele elabora como seria a humanidade sofrendo ataques de anjos apocalípticos. Criaturas que dizimam. E, cara, é impressionante que ele vai tentar elaborar uma jornada de esperança da humanidade tentando vencer algo, mas é inevitável que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue elaborar nenhuma história sobre o Apocalipse que seja boa. É uma história que tem um ciclo de perversão, um ciclo de destruição e aniquilação que não acaba. E vai acontecendo, e cada hora vai ficando pior a história. E por mais que tem pequenos momentos de esperança e tal, a visão de futuro do autor e também a visão ali dos próprios personagens, tem um personagem chamado Shinji Ikari, ela vai ficando depressiva e nihilista, sem esperança. Caótica, né? Caótica, sabe? E confusa. Por quê? Porque se eu não tenho a visão de eternidade que Cristo imprime, a visão de que eu estou enxergando ali, eu estou esperando que venha o leão de Judá. Eu enxergo o cordeiro. O cordeiro se transforma no leão. E esse cordeiro e leão é esse que é o digno de abrir o livro. E a despeito de todas as setas que acontecem, a despeito dos selos que se abrem, as trombetas, os anjos que vêm, a despeito cavaleiros de todos os cavaleiros, a despeito de tudo o que acontece, por mais desastroso que seja, de dragões, mulheres e etc. acontecendo ali, em todos os seres... fantásticos que aparecem, né? Angelicais, seres fantásticos. Quase mitológicos, né? Marinha saindo. A despeito de tudo isso que acontece no Apocalipse, eu vejo que existe um feixe de esperança porque o Cordeiro e Leão ainda está com um livro na mão. E só ele pode abrir o livro. É ele que tem o controle. E é ele quem dá as cartas. As cartas não são caóticas. Elas são ordenadas pelo Cordeiro. Elas são conduzidas. E a história, ela tem lá alguém que sustenta a história nas mãos. Por mais caótico que o meio possa parecer, e por mais desastroso que algumas coisas possam acontecer, o final se encaminhando para uma resolução perfeita. O cristão, ele tem isso. Por mais que o caos aconteça, e por mais que a desesperança, entre aspas, reine, o cristão, ele sabe que mesmo num estábulo, com capim, um monte de coisa, ele consegue e ele é habilitado para ver um céu, para se banquetear, para receber a brisa no rosto. Porque ele sabe que mesmo nos piores lugares possíveis, a esperança do futuro molda o jeito que ele anda no presente. Isso que você está falando aí é legal, né? A gente está falando disso no último episódio, falando sobre fim, né? Dá um emotivo. Mas isso tudo que você está falando tem a ver com isso aqui, ó.
peregrino. Exato. Ser peregrino. O cristão, ele tem consciência de que ele é um peregrino. Cara, é sensacional você ter essa concepção de viagem e daquilo que foi dito aqui, se eu não me engano, pelo Jonas, mas essa coisa da viagem que você vai seguindo e assim, você tá percebendo... você vai tá percebendo que está caminhando por um encerramento, que está caminhando por um fim, e você é peregrino que vai nisso aí. Só que uma coisa é quem não tem a expectativa da esperança e que se desespera no meio desse caos, se desespera no meio desse aparente caos, melhor dizendo, dessas dores que surgem, dessas bestas que se levantam de anticristo, de figuras maléficas que surgem aí, né? Quem não tem a esperança, quem não tem quem não é um peregrino, que sabe que é um peregrino, que sabe que o fato de ser peregrino aqui não é o meu final. Sim. Aqui não é o meu fim. Então, essa pessoa que tem essa visão, é interessante como tudo na existência tem mais cor. Ou seja, tem um porquê, tem uma razão, tem um sentido, tem uma lógica, tem alguém no governo. Eu tenho trabalhado nessa questão do que Jesus, quando Jesus lá em Mateus 12, fala sobre a questão de que Jesus é Senhor do sábado, e ele usa essa expressão. Eu gosto muito de pensar na perspectiva que ele é Senhor do sábado, porque no final das contas, Jesus é o meu descanso. Sim. Entendeu? Ele é o meu o sábado, o Shabat, que significa descanso. Jesus pega e diz assim: então, tem alguém que é maior que o sábado, eu sou senhor do sábado. E eu fico vendo nessa humanidade, porque a gente, durante a jornada, né, um peregrino, você tá numa jornada, você tá os peregrinos lá no navio, seguindo, é desafiador, cara. Peregrino da Alvorada, que é o nosso mote aqui, no fim ali, cara, eles enfrentam uma terrível, devastação, terrível. Uma tempestade violentíssima. Exatamente. Ali, que eles pensam assim, cara, não vai dar, né? Mas quando você tem convicção do sentido daquilo que você está fazendo, você sabe que tem para onde a gente está indo. Tem um destino e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? O criador de One Piece, todo mundo sabe, One Piece vai demorar pra caramba pra acabar, enfim, tá enrolando já, tem um tempo. Mas ele já disse como acaba o One Piece. Ele já sabe. Ele já sabe a última cena já. Sensacional. E eu gosto muito da descrição da última cena que ele já fez, que ele diz que o One Piece vai terminar num grande banquete. Olha só. Nossa, que interessante. Então, assim, se eu já não convenci você a ir assistir One Piece, cara, você tem que assistir One Piece. Mas eu acho que isso é muito louco, porque realmente, assim, vocês falando de Apocalipse, como nós não conseguimos, e o Apocalipse é realmente algo divino revelado e não foi criado pelo humano, porque realmente é algo que nós não conseguiríamos imaginar que... É só você tentar lidar com essa crise existencial de imaginar que você vai viver uma eternidade. Sim. Você não consegue, você tá preso. Isso já era. É um negócio acima da gente, né? Acima, né? As pessoas até falam, meu Deus, vai ser meio entediante, eternamente. Porque na nossa cabeça... Será que eu vou ficar tocando harpa o tempo todo? Cara, esse é um negócio que eu já... Esse é um negócio que me irrita, todo porque... mundo já teve essa... a nuvenzinha... você pálido, roupa branca... Falando santo. E sentado numa nuvem, tocando na harpinha, e a pessoa, assim, em 5 minutos você fica totalmente... Em 5 minutos você fica totalmente entediado. A gente que é paulista, então? E aí... Tá maluco. Mas olha como as trevas usam essa propaganda pra dizer assim, olha aí o céu aí que você quer. E você já viu o inverso da propaganda do inferno? Como é que eles fazem? Rock and roll, festa. Tem a música do Zé Cabaleiro. Entendeu? Tem a música do Zé Cabaleiro, que o diabo que toca os violinos com distorções e tal. Né? Tem aquele filme daquele guri que fez lá a escola de rock, que ele enfrenta o diabo é roqueiro. O diabo faz solo de guitarra. Então, assim, mas desculpa ter te interrompido, Japa, mas só essa fala sua é muito interessante nesse sentido, assim, porque como é trabalhar nossa imaginação nesse sentido? Porque toda vez que a gente tenta imaginar o céu, é isso aí que você falou. Ele não é um negócio muito... A gente não consegue nem dizer o que A gente não consegue dizer o que é, porque nós estamos a um passo dessa parte. Embora a gente esteja em qualquer parte da nossa viagem, a gente sabe que, inevitavelmente, o mais próximo que nós chegaremos, de fato, do descanso, é um passo antes do descanso de fato. Uhum.
É quase na praia, mas sempre não é na quase, praia. Né? Tem um... Eu gosto muito de sea shanties, né? Que é aqueles cânticos dos piratas e tudo mais. Tem um que eles falam, lowlands away. Olha, as terras estão aí. Sabe aquele grito que o cara fala assim, terra à vista. É isso aí. A gente tá vivendo a esperar que alguém chegue e fale pra gente, terra à vista, pra gente parar de remar, pra gente parar de lutar contra as tempestades e tal. E tem um sea shanties, eu vou cantar um pouquinho do refrão, que ele fala assim, it's one more pool, boys, that will do, boys, soon we'll draw alongside, hoist her upwards, swing her inboard, for the journey is nearly done. Esse último verso, assim, for the journey is nearly done, é aquele tipo, olha só, tá chegando a hora, é só mais uma puxada, só mais um negócio, a jornada tá quase no fim, é só um último esforço, sabe? Vai lá, hasteia as velas, vai lá, faz mais um esforço de novo, está quase no fim, a gente tá conseguindo vislumbrar quase a eternidade, sabe? Mas de fato, a eternidade mesmo, a vivência mesma, Deus não colocou no nosso coração. Exato. A gente vivencia o já e ainda não, sabe? A vida eterna a gente já pode desfrutar de coisas aqui, como a gente falou em todos os episódios, sabe? Mas a eternidade plena daquilo que vai ser não foi posto no nosso coração, de fato. Eu não sei vocês, mas eu sou muito curioso com a eternidade. Eu também. É um negócio que me... E é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, a gente sempre... Vocês já viram que a gente esbarra nisso? Porque a gente tem um problema, que é o problema da morte. A morte, ela é terrível, e a morte na nossa sociedade, ela é de fato algo terrível, e a gente tem muitas pessoas com problema com respeito a isso. Sim. Então as pessoas evitam de falar porque não querem estimular. Então sempre quando eu falo assim, eu tenho curiosidade da eternidade, mas eu quero chegar lá dentro daquilo que Deus estabeleceu, no dia que Deus me chamar. Mas nesse dia que Deus me chamar, eu tô muito curioso. Com certeza. Entendeu? Sim. Eu tô muito curioso pra essa viagem. E eu fico ainda mais curioso porque a gente consome muito literatura, né? E aí, tanto o C.S. Lewis quanto o J.R.R. Tolkien e Lewis imaginaram o que seria a eternidade, né? Pro lado do C.S. Lewis, no próprio Peregrino da Alvorada, eles vão pra leste, pro país de Aslan, tentando perseguir as areias brancas, né? Brancas, e eles chegam lá, do grande imperador, né? Exatamente. E aí tem um mar de prata, sabe? A ceninha do ratinho lá atravessando o Hip Chip atravessando é da hora, velho. E o Hip Chip... Porque ele tenta atravessar vestindo tudo que ele tem. E ele é honrado demais, né? Ele é honrado. Com tudo. Hip Chip é honrado. E ele não, ele tem que tirar, ele tem que... Porque lá do outro lado, ele não vai poder fazer... Ele não vai ser isso aqui que ele é, que ele acha que ele é. Ele não vai ficar brincando de espadinha, lutando... Não, do outro lado ele não sabe também. Ele vai ter que se desnudar... E atravessar. Ele é um guerreiro valente, né? Ele tem que abrir mão daquilo ali e falar assim, olha... essa cena... Chega uma hora que ele fala que mesmo que ele morrer afogado, ele vai morrer apontando o nariz pro país de Aslan. E ele é um devoto fixo, ele foi fiel até o fim, né? Hip Chip é sensacional. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É. Aliás, o final do Peregrino da Alvorada é uma das coisas mais maravilhosas que tem na literatura. É muito bom mesmo. E o que lembra também... Enquanto no Crônicas de Nárnia a gente vai pro leste, na Terra-média a gente vai pro oeste, né? Até por isso que esse episódio chama o leste encontra o oeste, porque a gente tá discutindo sobre isso, o fim do mundo e tal. E o oeste pra Terra-média, a partir dos Portos Cinzentos, em que a gente vê em todo o Senhor dos Anéis ali, os elfos saindo da Terra-média e indo para as terras de Valinor, que são essas terras imortais. Isso. As terras que eles vivem uma vida que é o céu, de fato, que é a eternidade. E você vê que poucos são esses que não são os elfos, entre homens e anãos e hobbits, que são dignos de entrar e de ganhar uma passagem nos Portos Cinzentos para Valinor, né? E, de fato, o Frodo, o Bilbo, eles ganham a passagem, sabe? Esse direito de ir. E é incrível você ver que na imagem dos Portos Cinzentos,
do que tem além dos portos cinzentos, quando você cruza o limiar desse mundo e vai para Valinor, está ali a paz definitiva, está ali o encontro de areias brancas, porque quando o Gandalf está falando disso com o Pippin, né, ele fala assim, ó, tem areias brancas e um país verdejante, sabe? E todas as imagens que eles criam de Valinor são coisas abundantes, né? Aí você vai ler o Silmarillion, para quem lê O Senhor dos Anéis, ali você não tá conseguindo observar direito e tal. Mas daí você vai pro Silmarillion, que de fato tem Valinor ali, e muitos das jornadas élficas se passam em Valinor, principalmente o começo de tudo. Aí você observa, assim, que é uma terra justa, uma terra excelente, uma visão utópica, assim, do que seria talvez um possível céu pra gente, né? É sempre o máximo que a palavra consegue ser, né? Sempre nas caracterizações da eternidade do que é o céu, é aquela palavra na sua potência última, com uma tentativa. É o próprio João falando sobre, cara. Qual as palavras que ele tinha? Qual o máximo que ele a mente dele conseguia descrever? É o que ele dizia. É ruas de ouro, é isso. Mas vai ser muito mais excelente que ouro. Vai ser muito mais excelente que todas as joias e rubis. Não existe palavras ainda. A criação muito mais excelente do que ela já é. Porque quando a gente vê um vislumbre de um pôr do sol, quando você vê um nascer do sol, ou uma aurora boreal, ou então você tá ali diante do mar, mesmo à noite, que é tenebroso e tudo mais, você consegue ter um assombro diante da glória de Deus. O João Calvino falava que a criação, ela denota algumas centelhas da glória de Deus, né? E isso, Romanos 1 também, o apóstolo Paulo vai elaborar de fato isso, né? Que as pessoas veem Deus na criação. Você consegue enxergar um pouco de Deus na criação. Os Salmos também falam sobre isso. Mas, cara, tudo que a gente consegue imaginar, ela tem a ver com a criação. Tem a ver com isso. E eu acho que será muito mais do que isso, sabe? Tem tudo a ver com aquilo que já foi criado, né? Mas, assim, essas descrições aí são riquíssimas. Eu penso, assim, naquele aspecto, né? E toda vez eles escrevem isso, né? Volto lá para a última batalha, né? Eles comentam, né? O verde parece mais verde. Cara, que negócio. E aí eles falam, olha, eu tô... E essas descrições que o Lewis fala, ele é muito feliz. Eu tô olhando de longe, mas eu consigo olhar perto. Mas eu nunca consegui isso. E aí ele, de repente, descreve, eu tô correndo junto com um centauro lá, e eu não tô cansado. E tô correndo cada vez mais rápido e não canso. E vai dando esses pequenos detalhes, assim, sabe? E chega num ponto que fala assim... É o limite, eu não consigo ir além disso. E é o que o Japa falou. O autor resolve, não dá pra ir além disso. Ele foi muito feliz, mas não dá pra ir além. Anéis de Poder, naquele primeiro episódio, quando Galadriel vai ali em direção a essas terras... deslumbrando o vale. Ela começa a deslumbrar, e eu acho interessante esse respeito, porque quando no começo mostra ela nas terras, mostra muito assim, quase que em cima dela, assim. Não amplia muito, é muito em cima dela praticamente. Mas quando ela tá lá e decidindo ou não ir para as terras, quando começa a vir ali, né? Começa a ter uma movimentação em direção a ela, que ela dá o salto, que ela não se sente digna. Mas é magnífico que eles vão também só até ali no limiar. Eles começam, sabe, antever. Sim. Mas chega num ponto assim, não dá. Porque a gente não consegue, ou não vamos arriscar porque a gente pode estragar esse negócio, porque a gente não consegue imaginar. A imaginação ela vai ser sempre melhor, né? A nossa tentativa imaginativa ela vai sempre ser melhor. Ou a tentativa de imaginar, ou é realmente sim, eu não consigo. Eu preciso parar aqui. Porque... O próprio Aslan falando pras crianças, né, em um dos livros do Crônicas de Nárnia, eles perguntam pra ele, para onde vai a porta, de fato, para ir para o país do Aslan e tal. E aí o Aslan fala assim, será que vocês conseguem ver? São capazes de entender qual é a porta correta e tal? Aí eles falam, não, mas a gente não sabe se ela é estreita, se é larga, qual é a maior, a menor, para onde vai o caminho para além do rio, né? E aí eles começam a elaborar, será que vai ter lagos de lírios? Será que vai ter um lago de prata? Será que o que vai acontecer e tal? E o Aslan diz, não, vocês saberão. E isso que acontece mesmo. Talvez a gente pode vislumbrar na nossa imaginação, a gente pode ter um monte de coisas assim da nosso imaginário, porque eu li tal livro que me deu isso, eu leio isso, e de fato quando a gente lê a literatura bíblica mesmo, a gente lê o Apocalipse nos dá uma imagem de uma cidade,
né? Você vê a Nova Jerusalém ali, ela tem descrições, ela é você tem ali coisas pra gente imaginar de fato. Agora, em seu máximo, no sublime limiar daquele país que a gente aguarda pertencer, que a gente sabe, a gente tem saudade dele, mesmo ainda não participando de fato dele, a gente vai apenas experimentar quando de fato experimentarmos ele. Não dá pra gente antecipar isso, sabe? Todo o resto a gente consegue antecipar. E eu acho que isso não. É um negócio que a gente não consegue não só imaginar como é o lugar ou esse estado, como a gente também não consegue nem imaginar o papel que a gente desempenhará lá. Sim. Que a gente vamos pegar aí toda a jornada do herói. A gente tem o herói, a gente tem o mago, a gente tem, sabe, os companheiros de viagem. Até quando o Chris mesmo, no episódio anterior, ele tava falando que ele se identifica muito mais com o Sam, que não é o protagonista, mas... Então, cada um na sua história desenvolve um papel. Na nossa jornada na Terra, na nossa jornada de vida, a gente desempenha um papel. A gente vive a nossa própria jornada. A gente descobre esse papel, esse papel, a gente descobre os nossos desafios. Faz os sacrifícios. E todo mundo, cada um seu. E o que a gente vai fazer lá? A gente não sabe. Não sabe. A gente não vai ser mais o mago, a gente não vai ser mais o rei, que ainda não é rei, que ainda vai herdar, a gente não é o hobbit. Os nossos dilemas serão resolvidos. E ainda fala que vai ter um novo nome, aí vai ter um novo nome, a gente vai receber um novo nome. Então, entendeu? Quem seremos? Como seremos? O que vem depois? E aí as escrituras definem esse estado, cara, de perfeição, onde não seremos mais afetados pelo pecado, coisa que nós não conseguimos imaginar. Não, E é a eternidade. Que não é só o lugar, mas é um lugar onde nós também seremos totalmente diferentes do que somos hoje, sabe? Não, e além de tudo, se tem uma coisa que não vai ser monótono, é lá. Caramba, como eu quero. Tá maluco. As praias brancas. É isso aí. Eu não gosto de praia. Será que quem não gosta de praia vai ter um lugar lá também? Perguntar pro Gueno, falar, pô, areias brancas. Mas, pô, eu gosto de ficar sentado. Pra além, um campos verdejantes. Campos verdejantes. Até de tudo. Uma casinha, a biblioteca celestial pra gente ler uns livros. Olha só. As histórias não terão fim. Vamos continuar. As boas histórias. Se a gente abrir pra imaginação, né? Como é que a gente vai? Será que a gente vai ter acesso às nossas histórias? É aquilo que dizem, né? Será que no céu vai ter filme? Aí dizem, os bons filmes, sim. Então é isso, a gente chega nessa parte, acho que a pergunta que fica pra você que tá ouvindo a gente, eu não sei se você já parou pra pensar na eternidade. Eu não sei se você já parou pra pensar como seria a tua vida com um peso de eternidade, com um peso de glória. Não sei se você já teve alguma encruzilhada na sua vida que você se viu desesperançoso com um niilismo. Mas não vai acontecer nada. O mundo vai acabar numa distopia, numa invasão alienígena ou dominado por máquinas. Não sei se você já pensou nisso. Não sei se você já teve esperança de resolver várias coisas na sua vida e de repente você se viu não conseguindo imaginar como seria um fim de fato e nunca conseguindo vivenciar esse fim. Agora, o que a gente está falando aqui é que existe, de fato, uma esperança, existe de fato um futuro, e esse futuro que é vislumbrado um pouco no Crônicas de Nárnia pelo C.S. Lewis, que é vislumbrado um pouco no Tolkien, que é explicado pra gente na Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, é um fim esperançoso. E uma esperança que molda e modela, transforma o nosso coração hoje. Talvez você viu esses episódios todos de Peregrino da Alvorada, torceu pra gente dar referências de vários desenhos, de gibis, de animes, de heróis, vilões. Talvez você viu isso achando que a gente daria várias referências massas, falaria sobre cultura pop e tentaria criar até mesmo algumas pontes com a Bíblia e tudo mais, mas nós não podemos terminar essa temporada sem falar pra você que a eternidade existe. Que o amor verdadeiro ele eleva o tempo para a eternidade. E tudo isso está guardado naquele que é digno de abrir o livro, que tudo isso está guardado nesse que é o cordeiro que se transforma, que é o leão de Judá. Esse que foi prenunciado desde o início do mundo. Esse que é o filho que se encarnou aqui, que nasceu numa manjedoura. Naquele estábulo que era pequeno, mas que tinha algo ali dentro que era maior do que qualquer outra coisa nesse universo. O universo inteiro. Exatamente. Desse que em suas mãos contém o poder do universo. Sustenta cada uma das estrelas no universo, espalhadas daqui a milhões de anos-luz.
mas também sustenta cada um dos átomos do seu corpo, cada um dos seus fios de cabelo, cada molécula em volta de você. Desse que sustenta a eternidade e que é de eternidade a eternidade, desse que se sacrificou por nós. É o herói que se sacrifica, é o verdadeiro redentor, é o verdadeiro exemplo, ele é o verdadeiro mestre, ele é esse herói que toma todas as decisões, que passa por todas as provações, contudo sem pecar. Esse é o Cristo, Jesus, o herói perfeito, o Redentor perfeito, a conclusão perfeita. E é esse que abre as portas e detém as chaves da eternidade. Que Deus te abençoe e que talvez outras jornadas se iniciem em breve. Não é? É isso. Esse é Peregrino da Alvorada, sua primeira temporada, chegando ao seu final. Mas Gui, como a gente falou, a gente não conhece o final, né? É. Então fica no ar aí, né? Chapa, obrigado aí pela parceria ao longo da jornada. Tamo junto. Gui, uma honra, cara, andar com você nesse... Prazer. Vários episódios, cara, bem interessante. Vários episódios emocionantes. Muito. Se você se emocionou também, comenta aí. Se você teve insights nesse episódio também, comenta aí. Curte, compartilha. Olha, vale a pena, hein? Vale a pena parar pra pensar sobre isso. Sim. Agora a gente tem um dilema. Que se a gente fizer uma segunda temporada, a gente vai falar sobre o quê? Porque você sabe, né? O que vem depois. O que vem depois do fim? Tem a lenda da segunda temporada não ser tão boa. Exato. Bem, eu comecei esse episódio falando que talvez o último episódio não é legal. E você falou que era. Eu vou ter que concordar. Eu amei esse episódio. Te é fera, cara. Sensacional. Eu também gostei. Meu mano. High five aí. É isso. Peregrino da Alvorada fica por aqui. Valeu. Vocês ainda estão aí? Que legal. Ó, todo episódio final tem trilha sonora. E certamente a gente não poderia deixar de dar um presentinho, que é música para compor toda essa temporada que foi Peregrino da Alvorada. And no, the journey doesn't here. Death is just another path, one that we almost take. The gray rain curtain of this world rolls back and all turns to silver glass. White shores and beyond a far green country, under a swift sunrise. White shores, the lamb becomes the lion, a place where east meets west. Can you find the right door? We don't know if long or short. The way that lies across the river, Lily Lake at the very end. Beauty arrives at the silver sea. White shores and beyond a far green country, under a swift sunrise. White shores and the lamb becomes the lion, a place where east meets west.
white shores and beyond a far green country, under a swift sunrise. White shores, the lamb becomes the lion, a place where east meets west. Acabou!